Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Hoje dia 14 de janeiro de 2024, 21 horas e 5 minutos. Estamos às 796 dias, deixa eu confirmar aqui, mas acho que é isso mesmo. 796 dias para o término da geração da figueira, isso mesmo. Shalom, Viviane. E nós não sabemos, né? O dia e a hora, não sabemos. Mas sabemos que é uma profecia. E nós temos que estar alertas porque é o tempo dela se cumprir. Ela está se cumprindo. Nós estamos entrando em cumprimento dessa profecia. Muito interessante. E eu queria comentar com vocês aqui sobre uma interpretação que eu ouvi hoje. Tem um canal que eu gosto muito, anotem aí esse nome desse canal, chama-se Redes Proféticas. Redes Proféticas, chama o canal. E esse canal, ele fez uma interpretação sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que é harp, o que não é. Boa noite, Simone. O que é harp, o que não é harp. Sobre os acontecimentos dos últimos dias. Presta atenção no que ele fala. Eu quero que você preste bastante atenção. Ele diz o seguinte, que a harp, ela é limitada. Como eu sempre falei, a antena harp, ela tem um limite. Ela não é isso tudo que eles falam. Não, Satanás não consegue fazer o que Deus faz, de jeito nenhum. Ele não é criador, ele é usurpador. Boa noite, Suzana. Seja bem-vinda, minha irmã. Ele é usurpador, né? A harp ele usurpou, né? O poder de Deus, né? Mas limitadozinho. Mas ele mostrou uma coisa aqui muito interessante. Preste atenção. Ao mesmo tempo que estava queimando a Califórnia, estavam acontecendo 4, 5 terremotos de mais de 5 pontos na escala Richter ao mesmo tempo. Você acha que uma antena harp feita pela mão do homem vai conseguir fazer isso? Você acha que consegue fazer isso? Não consegue, meu irmão. Não consegue. Presta atenção, eu vou passar para você a visão dele, que eu achei muito interessante. Eu até coloquei lá no grupo o vídeo, não sei se ouviram. Era um vídeo pequenininho, bem curtinho. Mas eu vou passar aqui o que ele diz. Ele leu 7 de Apocalipse. Se você puder ler, leia. Diz assim: e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sob os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Ventos quer dizer guerra, precipitações climáticas, essa coisa toda aí. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Presta atenção, árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, presta atenção, árvores, até que hajamos selado na testa os servos do nosso Deus. Irmãos, presta atenção, isso aqui é uma profecia. Então quer dizer que tem 4 anjos segurando ventos. Ventos são alterações climáticas, é tudo isso aí que você sabe. Guerra, tudo. Ele está dizendo para não fazer mal para as plantas, para as árvores. Shalom, Luciana. Vocês repararam que no incêndio que houve lá, não só lá, como em outros lugares, graça e paz, Val, as árvores não foram danificadas? A terra não foi danificada? Somente queimou a estrutura que estava em cima da terra.
Vocês repararam isso? Então, esse rapaz, que eu gosto muito dele, um rapaz de Deus, aquele moço, já faz anos que eu sigo aquele menino, ele é um argentino, ele vem falando, gente, reparem, isso não é harp, isso já são, Deus está selando 144 mil, Deus está selando o povo dele na terra. O fogo não queimou o solo, não queimou as estradas, não queimou as árvores, só queimou as casas. Aí você vai falar assim, Ruth, isso é fogo dirigido. Como que é? Raio dirigido, né, que eles chamam. Meu irmão, pode até ser. Mas quando pega fogo numa coisa, vai pegar fogo em tudo. Repara para você ver algumas árvores saindo fogo de dentro da árvore, mas era muito pouco. Mas você olha a queimada, as árvores estão lá. As árvores estão de pé. Eu não estou dizendo para você que ele esteja totalmente certo. Mas eu estou te alertando, foi o que ele fez, alertar. Meu irmão, antena harp, ela não tem o poder de Deus. Antena harp, fogo dirigido, né, como eles dizem, né, raio dirigido, quando pega fogo em tudo. Pega fogo em tudo. Fiquem alertas, de antena harp aí não tenha nada. Será que já estamos sendo selados? Essa é a pergunta que não quer calar. Entendeu? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que nós já estamos sendo selados? Boa noite, Tária Benites. Assistam esse canal. Assistam esse canal, Redes Proféticas. Assistam. Irmãos, parece uma coisa, é eu entrar aqui, quer dizer, eu entrar aqui não, quando eu vou me preparar para fazer a minha oração, entrar aqui, eu passo mal. Mas Deus está no comando. Vamos lá. Outra coisa eu queria falar, boa noite, Paula. Eu queria passar para vocês aqui, eu não sei quem assistiu a live do Daniel Lopes hoje. Alguém assistiu? A live que ele faz ao meio-dia? Se não assistiram, por favor, assistam. Ele trouxe o seguinte, que a implementação da nova ordem mundial é dia 20 agora. Assistiu, Paulo? Pois é. A implementação da nova ordem mundial é dia 20 agora. Que o Mosca já avisou. Já avisou. E é interessante que aquela parte que os discípulos perguntam por que Jesus fala com o povo por parábolas, isso tudo começa na posse, exatamente. E olha que o Daniel Lopes ele é um estudioso, hein? Ele é um estudioso, ele não é uma que nem eu, não, ele é um estudioso. Mas eu estava observando hoje, meus irmãos, as pessoas estão ficando emburrecidas. Vocês já repararam isso? Que as pessoas, mesmo crentes, estão ficando emburrecidas. Hoje aquele Efraim, né, canal do Efraim, vocês viram lá? Ele colocou um vídeo muito interessante de um pastor falando sobre a volta de Jesus. E o pessoal detonando o pastor que estava falando da volta de Jesus, mas detonando. Aí eu entrei e coloquei lá, falei, gente, as coisas não são assim. Eu falei, as coisas já estão acontecendo. Vocês não estão percebendo. E aí eu coloquei algumas coisas lá. Irmãos, eu fiquei apavorada. Porque algumas pessoas, elas entram, elas não entendem nada e elas dizem que entendem tudo. Escatologia de boteco. Eu vou falar bem o português correto. Eles têm escatologia de boteco. Eles não conseguem se aprofundar na palavra
e tem raiva de quem se aprofunda. Por isso Jesus falava por parábolas. Irmãos do céu, eu fiquei chocada. Aí eu perguntei, aí ele fez umas perguntas, ele perguntou, eu coloquei eu coloquei os 70 anos da figueira, né, aquela coisa toda lá, a geração da figueira. Eu fiz uma explanação. O rapaz falou assim, mostra aonde isso está escrito na Bíblia. Irmãos, eu fiquei de queixo caído. Eu falei, meu amigo, você não lê a Bíblia? Você não lê os vários apocalipses que tem na Bíblia? Isaías, os profetas menores. Aí ele colocou, eu fiz uma pergunta clara, onde está isso que você está colocando aí? Aonde está escrito na Bíblia? Eu falei na Bíblia toda. Falei, se você não sabe, vou te dar umas dicas. E comecei a falar para ele, né, do cavalo branco. Irmãos, olha, eu fiquei perplexa de ver. No final das contas, sabe o que ele falou? Eu sou estudioso de escatologia. Me deu vontade de falar, só se for escatologia de boteco. Porque a escatologia que está escrito na palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus, você não tem. Gente, eu tô assim, alarmada de ver como as pessoas estão burras. Sabe? E eu louvo a Deus por Deus ter esclarecido os nossos olhos, porque não sou só eu, são várias pessoas que Deus está esclarecendo. São muitas pessoas, vocês. O Senhor esclarece a mente de vocês, você está entendendo? Mas esse povão aí, eles estão dormindo, eles não querem um apocalipse. Aliás, nós já estamos vivendo o apocalipse e eles dizem que nós não estamos vivendo o apocalipse, que isso ainda vai vir lá na frente. Meus irmãos, nós já estamos da metade para frente, você pode ter certeza disso. Tem alguns pontos que eu ainda não consegui entender, entendeu? Que eu estou buscando de Deus entender. Então vamos lá, quais são os pontos que eu ainda não consegui entender para encaixar, entendeu? Exatamente, a maioria do povo está esperando isso daí. A única coisa que eu tô assim, pelo seguinte, a Bíblia diz que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração tá para acabar. A geração tá para acabar. Agora, será que a geração acaba e vem a ira de Deus? Será que a geração acaba e vem o domínio total do anticristo? São perguntas que a minha mente está fazendo. Entendeu? Eu vou deixar para vocês aqui também para a gente poder pensar junto. Será que nesses 2 anos, 2 meses e alguns dias que faltam, o que será? Será que a ira de Deus é derramada depois disso? Ou os juízos, as trombetas são tocadas depois disso? O que é que vai acontecer? Eu estou questionando, eu estou clamando ao Senhor para o Senhor me mostrar. Eu não sei se Ele vai me mostrar, mas eu estou clamando a Ele, porque tem alguns pontos que precisam se fechar. Porque uma coisa é certa, nós sabemos que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Boa noite, Maris. Nós temos a certeza que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Você vai ver tudo, exatamente, essa geração vai ver tudo. Entenderam? Isso eu tenho certeza que eu estou falando. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava lendo uma reportagem que o templo, assim que liberar, se é que vai construir, eles levantam o templo em 15 dias. Faz mais ou menos uns 2 anos por aí que o Javier Palacios puxou ele, o genro dele é engenheiro, e eles puxaram no Google aonde fica o templo. E eles conseguiram enxergar através do Google Earth, acho que é Google Earth, né? Eles conseguiram enxergar uma estrutura por debaixo da terra. Entenderam? Uma estrutura do templo por debaixo da terra. Eles conseguiram enxergar. Foi um tempo aí que estavam os caminhões entrando e saindo, entrando e saindo. Irmão, será que esse templo já não está construído e a gente não sabe?
Porque se eles construírem, vai ser só para o homem lá entrar e sentar. O anticristo não vai construir o templo. Não. Quem constrói o templo é a besta da terra. É a besta que vai levantar agora, dia 20. Ele é que dá a autoridade se for construído o templo. Porque o anticristo vai ser como foi o antigo Epifânio. Ele entra e profana. Se é que o templo vai ser construído, que a Bíblia não fala desse templo. A Bíblia não diz. Então são pontos que tem que fechar. Que eu ainda não... Lembra da carta do Bolsonaro quando teve lá? Da carta eu não lembro, eu lembro dele lá. Mas da carta não. Então, meus irmãos, tem certas coisas que estão... Uma coisa eu tenho certeza. As duas testemunhas, elas estão para se levantar. Elas estão para se levantar. E as duas testemunhas da cara... Como da cara, o Paula? Eu não lembro, minha irmã. Da carta. Ah, da cara do Bolsonaro. Ah, tá, ele viu algo muito grande. Eu lembro, ele estava, como é que fala? Ele estava atônito. Ele estava atônito. Irmãos, olha... eu também vejo por aí. Mas, como diz o Javier Palacios, se eles levantarem, né? Porque eles já estão com tudo pronto. Não é templo de Deus. Se eles levantarem, não é templo de Deus. Entendeu? É abominação. Para Deus é abominação. Entendeu? Para Deus é abominação. Mas, pelo que o Javier Palacios mostrou aquele dia, tem alguma coisa no subsolo de Israel que condiz com as metragens do templo. E isso já faz tempo. Já tem de 2 a 3 anos por aí. Entendeu? 2 a 3 anos por aí. Então, meus irmãos, prestem atenção, que nem o Daniel Lopes estava falando hoje, né? Que o engano do anticristo, ele não vai vir falando mal de Cristo, não. Ele vai vir as bestas, né? A besta com 2 chifres, ela vem com a mão para os protestantes e a mão para os judeus. Entendeu? Porque a besta que sobe do mar, ela já tem o campo dela, né? Ela já tem o campo dela, é a grande meretriz que alimenta os judeus e alimenta os protestantes apóstatas e os judeus apóstatas também. Ela alimenta, a besta do mar alimenta os dois, presta atenção. Essa besta da terra que vai levantar dia 20, essa besta ela vai trazer a marca final, ela vai trazer a construção, se construir a construção do templo, se construir, não tenho certeza, né? Não. Eu acredito que não, mas nós não sabemos, né? Não sabemos. Ela vai trazer o controle sobre o povo e ela levanta a imagem da primeira besta. Que esse sim, da primeira besta é o anticristo. Ele está lá na primeira besta. Shalom, Adriana. Então são perguntas que eu estou fazendo e estou compartilhando com vocês os meus questionamentos. Aonde é que eu estou focada? Aonde está o meu foco? Entendeu? Aonde está o meu foco? Então, meus irmãos, é o seguinte... Vamos clamar ao Senhor, porque a nossa missão é estar firmes com Jesus, porque as coisas já estão aí. Se tudo for rápido, como nós estamos imaginando como a Bíblia diz, né? E como esse irmão falou hoje, né? Que isso que está acontecendo aí, esse fogo, esses terremotos, né? Deus está selando o povo. Não é Raarp, não, é o juízo de Deus já sobre a terra, preparando a terra. Porque esse ano, irmãos, é o 6º selo que é aberto. Esse ano abre o 6º selo. E o 6º selo, olha o que é. Vamos ler aqui, ó.
E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Shalom, Adriana. Então a terra, ela está se preparando para um grande tremor. E o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. É o que a Bíblia relata. Só que esse sexto selo, ele vai se desenrolando. No decorrer do ano, presta atenção, ele vai se desenrolando até o final do sétimo selo. Entendeu? Então, vamos, né, clamar ao Senhor. Shalom, Aline. Clamar ao Senhor. Porque é o seguinte, meus irmãos, nós estamos já com a coisa acontecendo. Então, vamos ler agora 12 de Lucas, que foi o que o Senhor me deu hoje para trazer para vocês. Eu quero ler 12 de Lucas, se você puder abrir a sua Bíblia aí. Abre 12 de Lucas, capítulo 4. Versículo 4, aliás, diz assim: meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo, tem poder de lançar no Geena, quer dizer, no inferno. Então, você tem que temer, meu irmão, é a Deus. Ele pode matar você para sempre. Agora, os homens aqui, eles matam essa carcaça. Essa carcaça, é difícil a situação? É difícil. Não é fácil, é difícil. Mas é o seguinte, daquele que nos dá força para viver, nos dá força para morrer. Shalom, Andréia. Entenderam? Nós precisamos buscar de Deus força para que, se necessário for morrer por amor a Cristo, a gente morra. Porque sabemos que nós fechamos os olhos aqui e abrimos os olhos com o Pai. Você entende isso? Eu, quando era criança, eu ficava muito apavorada com tudo isso. Quando era criança, eu tinha muito medo da morte. Muito medo. Todo homem tem medo. É um medo. É do desconhecido, né? Nós não sabemos, né? Nós estamos na carne. Mas eu fico vendo. Quando eu olhei o rosto daquele homem, aquele pastor iraniano, que ele foi para forca, sorrindo, dando tchau, se despedindo para a família, como se ele estivesse indo passear. E ali ele foi enforcado. Quem que deu a força para ele? Quem que deu aquele sorriso para ele? Será que se cumpriu nele a alegria do Senhor é nossa força? Eu acredito que sim. A alegria do Senhor é nossa força. Aí eu fico vendo, né? Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu o Filho de Deus assentado à destra do Pai. E ele, acho que ele nem olhava mais para as pedras, ele já estava sentindo a glória e o poder de Deus. Irmãos, como que será que o povo na China aguenta? Como é que será que o povo em Cuba aguenta as prisões? Como que será que o povo no Oriente Médio aguenta baixar sua cabeça para passar um facão no pescoço dele? Tem que ter o poder de Deus nele. Não tem outro jeito, não tem. Aquele que nos dá força para viver, nos dará força para morrer. Por amor a Cristo. Olha aqui, ó. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no Geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Boa noite, Elis.
Não se vendem 5 pardais por 2 ases. E, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Olha isso, ó. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, quer dizer, o dinheiro da época. E, no entanto, nenhum deles, nenhum dos 5 pardais são esquecidos diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Anota, grifa na tua Bíblia, não tenhais medo. Eu estou grifando aqui na minha. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Você tem valor para Jesus, meu irmão. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. O que é que nós queremos, meu irmão? Você quer ser renegado por Deus? O que é, meu irmão, que nós estamos fazendo? Olha, presta atenção no que eu vou lhe dizer. A nossa vida de obediência aqui diante do Pai, a nossa vida de obediência diante do mundo, ela vai garantir as mãos de Deus sobre as nossas vidas. Ela vai garantir a mão do Senhor sobre nós. Nós temos que estar firmes, inabaláveis, fazendo a vontade do Pai. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado, mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. O que é blasfemar contra o Espírito Santo, meu irmão? Você sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É o Espírito Santo dizer uma coisa para você e você retrucar. O Espírito Santo te avisa, não pisa ali. Você vai e pisa. Boa noite, Aline. Não faz isso, você vai e faz. O Espírito Santo te avisa 1, te avisa 2, te avisa 3, 4, 5 vezes. Vai chegar uma hora que ele não vai mais falar com você. Por quê? Porque você blasfemou. Porque você não deu ouvidos à voz do Espírito Santo que estava te livrando do mal. Você acariciou o mal. Você já viu falar que tem alguns irmãos que dizem que todo o pecado de adultério, ele é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Você já ouviu falar isso? Eu já ouvi muito isso. E um dia, para um irmão que falava isso, eu perguntei para ele, falei, irmão Melchior, como é que o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Ele falou assim para minha irmã Ruth, presta atenção. Um carro, quando o operador desse carro percebe que o carro está sem freio, ele para o carro, interrompe a viagem. Certo? Falei certo. Então, mas acontece que a pessoa que ela acaricia o adultério, ela acaricia aqueles pensamentos errados. Ela começa a acariciar, o Espírito Santo fala para ela, você está em perigo. Ela continua acariciando o pecado. E fala para ela de novo, fulano, olha o que você vai fazer. Você vai perder a graça de Deus. Mas ela continua no pecado, irmã Ruth, continua no pecado. Aí o que acontece? O carro está sem freio. Ele perdeu o freio porque o Espírito Santo já avisou. E ele não teve o cuidado de parar. E o carro agora começa a descer uma ladeira. E ele vem descendo. No começo, a velocidade é pequena, mas de repente a velocidade aumenta em proporções inimagináveis. E esse carro vai e se estabaca lá no final da ladeira. Assim é com o adultério. O Senhor vai rodeando para ele não pecar.
ele vai burlando as amarras de Cristo, as amarras do Espírito Santo sobre ele, para ele não pecar. De repente, ele se estatela no chão. E eu fiquei pensando, pensativa naquilo. Passou a acontecer muita coisa com a minha vida. E lá em Hebreus 6, versículo 11, deixa eu pegar na outra Bíblia aqui, diz assim, ó. Aliás, versículo 4. Porque é impossível que os que de uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Tá aqui, irmão. Aquele que peca contra o Espírito Santo tá aqui. Ele não tem mais como voltar. E nós estamos vivendo um momento agora, um momento complicado. Um momento que, se você não tomar cuidado, Satanás ele não tá mais, ele está ao seu derredor, mas ele está de uma forma intensa, ele tem setas e setas na mão para ver se consegue pegar você em qualquer coisa na tua vida. Por isso você precisa ficar com o teu coração alerta. Você precisa abrir os teus ouvidos espirituais para a voz do Espírito de Deus. E você sentiu que o Espírito Santo falou, não faça tal coisa, não faz, meu irmão. Ah, irmã Ruth, mas como eu vou saber que é? Você sente um calor dentro do coração. Você sente que é algo diferente dentro de você. E o Espírito Santo diz para você, não faça tal coisa. Eu já contei para vocês os meus gatos aqui, que eu ia mandar todos os meus gatos embora, né? Porque eu sofri uma perseguição dos vizinhos muito forte. E eu marquei aquele dia de levar todos os gatos numa gaiola, levar embora e deixar um saco de ração até eles conseguirem se virar. E à tarde eu escutei o Espírito Santo falar comigo. Não faça o que você pretende fazer. Porque se você fizer, a minha bênção vai sair da tua cabeça. Na hora eu sabia que era Deus falando comigo. Se eu errasse ali, eu não estaria aqui hoje. Se eu errasse ali, eu não estaria aqui hoje. É uma coisa boba, besta, não parece ser, né? Mas não é. É uma coisa séria. Eu estava mexendo com a criação de Deus. Aquilo que Deus deixou para eu cuidar. Eu ia me desfazer por medo de um bando de comedor de arroz e feijão. Entenderam? E não era esse o plano para minha vida. Então, meu irmão, presta atenção, olha, vou contar para vocês. Eu contei, acho que numa oração que eu fiz essas manhãs aí. Eu sigo um rapaz, um senhor já. Ele é, como é que fala? Ele é confeiteiro, trabalha numa confeitaria no Rio Grande do Sul, uma confeitaria muito grande. E eu acho lindo ver fazer doce, eu acho maravilhoso ver a decoração que eles fazem. Eu acho, se tem uma coisa que eu gosto de ver, é esse tipo de coisa. Gosto de ver a habilidade manual das pessoas, eu acho lindo isso. E ele começou, né? Mas eu sempre ouvi ele falando das coisas do trabalho. De repente, ele começou a trazer que ele era casado com um igual a ele. E começou a trazer a casa dele com o outro. E começou umas conversas diferentes, né? Nas postagens, né? Nas postagens. E quando foi estes dias, de madrugada o Senhor falou para mim assim, você acha que você está imune seguindo esse tipo de gente? Você está pecando tanto quanto. Irmão, eu escutei desse jeito. Você precisa parar de seguir. Tira isso da tua vida. Meu espírito não está se agradando com isso. Irmãos, de manhã cedinho eu acordei, primeira coisa que eu fiz, fui lá e mandei, eliminei. Por quê? Porque nós estamos num tempo que nós não podemos errar.
nem por pensamento, nem por olhar, né? Como eu olhava, né? Mas de repente começou a entrar coisas que eu não tinha conhecimento. Entendeu? É exatamente isso daí, minha irmã, exatamente isso. Olha, meus irmãos, fiquem alertas quando Deus fala. Não burle a fala do Senhor. Não burle a fala do Senhor. Fica alerta, nós não podemos errar, é momento de estar de boca fechada, em comunhão com Deus. Ah, irmã Ruth, você fala isso todo dia. Falo, meu irmão, porque nós esquecemos. Eu esqueço. Eu esqueço. Então, se eu esqueço, todo mundo esquece. Porque eu sou uma das piores, né? E a minha memória cada dia tá ficando pequena. Entendeu? Pois é, eu já tive até pesadelo por olhar um perfil que não era do agrado do Senhor. Exatamente. Nós não podemos, irmãos, não podemos. Temos que tomar cuidado. Toma cuidado, meus irmãos. Olha aqui ó, o que ele diz. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Entendeu? Muitos de nós vamos ser levados para as prisões. Você já está se preparando para isso? Eu tenho feito minhas ginásticas mentais aqui para eu poder me acostumar, se acontecer qualquer situação, eu estar preparada mentalmente, psiquicamente, espiritualmente, para enfrentar a vergonha dos vizinhos e enfrentar o que tiver que ser. Você tem que buscar Deus por isso. Você tem que buscar Deus para você se preparar para, se for para acontecer, você tá pronto para ir. Sem querer correr. Entendeu? Ah, irmãos, é duro, né, falar essas coisas, né? Eu fico triste de falar isso, mas eu tenho que dizer aquilo que o Senhor está falando comigo. Eu quero que você vá agora no mesmo capítulo. Eu quero que você vá para o versículo 35. Foi aquilo que o Senhor me deu essa tarde. Tende os rins cingidos, os rins, e as lâmpadas acesas. Adriana, a gente tem que se preparar, minha irmã. A gente tem que se preparar. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam seu senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que ele vier a bater. Felizes os servos que o Senhor à sua chegada encontrar vigilantes. Meu irmão, você está vigilante? Como é que está a tua vigilância? Hã? Em verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa, e passando de um a outro, os servirá. Olha só. Por ele ter encontrado servos vigilantes, olha o que acontece. Ele, o Senhor, vai servir a mesa. E caso venha pela segunda ou pela terceira vigília, qual é a segunda vigília? É às 9 da noite. Qual é a terceira vigília? À meia-noite. Primeira vigília, irmão, é das 6 às 9. Né? Peraí, não, é isso mesmo. É a primeira vigília até às 9. A segunda vigília das 9 à meia-noite. E a terceira vigília é da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília é das 3 às 6. Isso. Primeira, segunda, terceira e quarta. Então é meia-noite a segunda vigília e 3 da manhã a terceira vigília.
Felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isso. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não penseis. Ele vai vir numa hora, meus irmãos, em que o povo não está esperando. Mas aqueles que estão vigiando estão aguardando. Não sabemos o momento, mas sabemos que o tempo já chegou. E nós temos que estar vigiando. Você está entendendo? Meus irmãos, isso é sério. Isso é uma situação séria. Vigia a tua vida. Vigia o teu comportamento. Vigia o teu olhar. Vigia os teus ouvidos. Vigia o teu pegar. Não pega nada de ninguém. Até aquelas tapoerzinhas que você tem na tua casa, aquelas coisinhas que você traz da casa dos outros, às vezes que te dão com alguma coisa, devolve, irmão. Não fica com nada que não é teu na tua casa, não. Não fica com nada que não é teu na tua casa. Nós não podemos ser achados em falta. Peça para o Senhor te mostrar algum pecado que você tem na tua vida, que ainda não foi descoberto, que às vezes nem você sabe o que você fez. Pecados da infância. Ruth, mas criança não tem pecado. Não, meu irmão, claro que tem. É que a criança, ela ainda é, como é que fala? Ela é imatura. Mas quando a gente cresce, você percebe que os pecados que você fazia na infância continuam com você. Irmão, em nome de Jesus, pede perdão a Deus da tua existência. Pede perdão a Deus dos pecados geracionais da tua família. Eu tenho clamado ao Senhor noite e dia. Senhor, me mostra os meus pecados. Me mostre a minha vida, Pai. Coloca a minha vida como um lençol na minha frente para que eu possa ver onde eu estou errando. Irmãos, eu nunca me esqueço, isso tem uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. Foi antes de eu começar aqui. Eu sempre oro aqui no fundo. Eu oro de madrugada. Eu gosto de orar olhando para o céu. Olhando para as estrelas. Eu gosto de ficar ali falando com Deus. E eu lembro que eu comecei a clamar a Deus. Para Deus me limpar a minha vida. Para que Deus pudesse me usar. Que Ele limpasse esse vaso tão terrível que eu sou. E o Senhor foi me mostrando coisas da minha infância. Incrível. O Senhor foi mostrando coisas da minha infância. E eu ali naquela madrugada comecei a pedir perdão a Deus pelos pecados da infância. Que queiram ou não queiram, esses pecados da infância dão legalidade para Satanás agir na tua vida lá na frente. Parece que é coisa assim, mas não é. A coisa é séria. A coisa é séria. E eu comecei a clamar ao Senhor e eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto eu não senti que eu estava perdoada, eu não parei de orar por isso. Eu não parei de orar por isso. Quando eu senti que saiu uma coisa de mim, saiu algo que nem eu sabia o que era. Um peso. Entendeu? Foi do mesmo jeito quando eu pedi para Deus que eu precisava sair daquela situação que eu estava, que vocês já sabem, que eu já contei para vocês. E o Senhor me mostrou a oração de Daniel, no capítulo 8 de Daniel, que ele ora, Senhor, perdoa os pecados do povo, perdoa os pecados dos nossos pais. E ele vai pedindo perdão, e ele vai pedindo perdão. E ali o Senhor falou comigo, pede perdão pela tua família, para que o que tem na sua família não continue na tua vida. E assim eu fui clamando. Eu lembro que eu fiz um voto com Deus de 21 dias orando, das 8 da noite até as 9 da noite. Todo dia eu orava das 8 às 9. 21 dias. E eu pedindo perdão a Deus
porque eu não sei o que aconteceu nas gerações passadas, mas eu sabia que estava interferindo na minha vida, estava levando a minha vida para trás, estava acabando com a minha vida. E eu precisava tirar a espada que tinha na minha cabeça e na cabeça das minhas filhas. E eu senti que terminou aqueles 21 dias, é como se eu estivesse liberada na minha vida. Você vai falar assim, isso é loucura. Não, meu irmão, leia a Bíblia. Foi o que eu falei para o rapaz hoje. Você precisa ler a Bíblia com lupa. Vocês leem a Bíblia na superfície. Vocês não conseguem entender que a Bíblia tem muitos enigmas, principalmente Apocalipse. Tem enigmas para serem descobertos. E Deus ama aqueles que buscam descobrir os enigmas que estão na palavra. Buscam descobrir o que João viu. João viu um helicóptero, né? E ele diz que ele via como se fosse escorpiões. Não é verdade? Olha o enigma. Olha o enigma. Tá entendendo? João viu um cavalo branco. Tinha uma coroa na cabeça. Um arco na mão. Saiu num cavalo branco vencendo e para vencer. Paz, Charles. Vencendo e para vencer. O que é isso? Quem que usa branco? Quem que jogou uma corona no povo todo? Fechou 2020. São enigmas, irmãos. Enigmas para nós entendermos. Não é um homem de cavalo no cavalo branco, não. É o poder de andar sobre a terra. Fechou a terra toda em 2020. E tá aí querendo fechar de novo. Exatamente. Tinha o arco, todo o arco. Aí o pessoal, não, mas as flechas não estavam lá. Meu irmão, arco é arco e flecha. Todo arco, todo arqueiro tá com o arco e com a flecha. Ele não tá só com o arco. Vai estudar no tempo de João como é que era. E a flecha era envenenada. Olha a flecha que foi lançada no mundo inteiro. Olha o que está fazendo aí. Exatamente, farmaqueia. Olha o que está acontecendo no mundo. Cada um, a síndrome do POF está arrasando. A síndrome do POF está arrasando. Aí vai dizer para mim que isso não é cavalo branco? Meu irmão, em nome de Jesus, que povo é esse que nós estamos vivendo? Por isso a palavra de Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de tutano. As pessoas querem achar tudo mastigado para elas entenderem. Não, Deus não faz isso. Se Deus quisesse mastigar a Bíblia para você, ele teria mastigado, mas ele não mastigou. Ele deixou isso aqui para você ler o tempo todo. Para você estar em sintonia com ele o tempo todo. Para você estar descobrindo, com a ajuda do Espírito Santo, as coisas que estão faladas aqui. Tá entendendo? Por que que um cavalo branco, um vermelho, como é que fala? Branco, vermelho, preto e verde. São as cores da bandeira lá do Oriente. Exatamente, Charles. Não tem prazer de conhecer a verdade. Gostam de ficar na superfície. Meus irmãos, não é tempo de brincar. Nós aqui, eu digo com muita alegria no meu coração que esse grupo que nós temos aqui, que me escuta, é um grupo abençoado por Deus, porque é um grupo de pessoas que estão ligadas e antenadas no que está acontecendo, ligadas na profecia, que busca entender. Meu irmão, quando eu não entendo uma coisa, eu corro em outros irmãos que estão na busca como eu, para ver o que eles estão entendendo, para eu ligar os pontos com os que eu acho que é, com o que eu acho que não é, e eu vou ligando assim, e a gente vai montando o quebra-cabeça. E o quebra-cabeça tá aí, para quem quiser ver. Agora tem uma coisa que vou te dizer. Não blasfeme. Fecha sua boca. Toma cuidado com o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo do Senhor. Não entristeça. Tá entendendo? Espera no Senhor. Tem uma irmã, não sei se ela tá aí ainda, mas não vou falar o nome dela não. Pode ficar tranquila que eu não vou falar seu nome. Mas ela ontem me ligou
reclamando de um monte de coisa, é porque eu vou para cá, porque eu vou para lá, porque a coisa não tá dando certo, porque isso, porque aquilo outro. Eu falei, olha o que Deus já fez pela tua vida. Presta atenção, para de murmurar, para de reclamar. Não é assim que se faz. Aí, porque eu vou ter que vender um negócio e não sei o que. Eu falei, escuta, daqui uns dias você não vai ter nada e vai ter que ser feliz. Como é que fica? O que você tá pensando? Aí quando foi hoje, ela já me ligou, né? A gente se comunicou. Louvado seja Deus o que ela foi vender, iam pagar bem menos, pagaram muito mais para ela, e ela pôde solucionar uma parte da situação dela. Nós temos que entender que nós estamos sendo provados para sermos aprovados. Presta atenção, meus irmãos, nós já estamos nos derradeiros momentos da volta de Jesus. Se nós retrocedermos agora, a alma do Senhor não tem prazer em nós. Se você largar de ser um valente de Davi agora, o Senhor não tem mais prazer na tua vida. Não brinca com a tua salvação. Tudo está no poder das tuas ações, nesse momento. Está na dificuldade? Não esquenta a cabeça. É aqui que você tem que conversar com Deus, não é aqui, é aqui. A tua conversa é você e ele. Ninguém precisa saber de nada. De nada. Nem nada, ninguém. É aqui. Ele vai vir ao teu socorro. Você pode aguardar. Pode ser no último minuto da situação. Ele vai vir no teu socorro. Isso vai dizer para Deus que você está sendo aprovado. Sabe o que vai acontecer? Cada dia mais você vai sendo respondido mais prontamente. Cada dia que passa você vai sendo respondido prontamente. Mas por isso a Bíblia diz que nós temos que ter a paciência dos santos. Tá entendendo? Olha aí um enigma. O que é a paciência dos santos? São coisas pequenininhas, murmurações que não devem haver. Você tem que ter paciência para aguentar a situação. Paciência, porque o livramento virá. Pode ser no último segundo da situação. O livramento vai vir. Mas você precisa ter inteligência de estar de boca fechada, guardando para você os teus lamentos e o seu rosto limpo, bonito, tranquilo. Porque Satanás não pode ver em você desespero. Porque ele está ao teu redor, esperando uma brecha para lançar flechas na tua vida, para fazer você cair. Abre teus olhos, meu irmão. A situação é séria. Nós estamos já no momento sério. Nós estamos num momento tremendo, onde nós vamos ser provados em todos os sentidos. De uma forma, como é que eu posso te dizer? De uma forma tremenda nós seremos provados. Entendeu? Se você não passar na prova agora, você não vai passar nas que vão vir. Se essa pequena e momentânea prova que você está passando, você não for aprovado agora, como é que você vai ser aprovado nas próximas? Como é que você vai falar do nome de Cristo para as autoridades? Como é que você vai ser luz do mundo e sal da terra no que está vindo aí? Ô, meu irmão, em nome de Jesus, saiba passar pela prova cantando louvor. Saiba passar pela prova com o rosto sereno. Saiba passar pela prova dando glória a Deus. A nossa redenção está chegando. Nós temos pouco tempo. A nossa bendita esperança está aí. Está às portas. Será que é só eu que estou vendo isso? Será que você não está enxergando? Ai, mas eu estou perdendo. Qual que é o problema você perder? Qual é o problema se você não vai perder mesmo? Você não está vendo aí o Senaqueribe querendo tirar tudo de todo mundo? Você não percebeu ainda que você não vai ficar sem nada? Aliás, nós não temos nada aqui mesmo, nós temos concessão. Nós temos concessões para estar aqui.
Você tem concessão de ter um emprego, você tem concessão de ter uma casa, você tem concessão de ter as tuas coisas, porque Deus te concedeu. Mas na hora que precisar cair fora, você tem que saber que a nossa vida está na eternidade. O teu bem maior está na glória. Entendeu? O teu bem maior está com ele, está guardado. Essa vida aqui, meu irmão, é uma porcaria passageira. Olha isso aqui, que jeito que tá. Tudo que nós aprendemos é mentira. O Brasil não foi descoberto por Portugal. O Brasil foi descoberto por Salomão e o rei de Tiro. Você sabia disso? Pois é. Ensinaram para nós que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, Pedro Álvares Cabral era um judeu, sefardita. Encheu o navio dele de judeus que estavam perseguidos na Europa e trouxe todo mundo para cá. Colombo, a mesma coisa. O ouro de Ofir é o ouro do Brasil. Nós vivemos numa mentira. E você tá querendo ficar nessa mentira? Não, meu irmão, eu quero a verdade. É a verdade, vem me buscar. Conhecereis a verdade vos libertará. É simples assim. Ô, meu irmão, abre teus olhos, em nome de Jesus, desprega do teu que você tem. Ai, mas eu vou perder o que eu tenho no banco, eu vou perder isso. Meu irmão, você vai perder de qualquer jeito. Desprega de tudo isso. Saiba que o que você tem não é teu. Foi uma concessão que Deus te deu. Louva a Deus pelo período de concessão. Agora a tua concessão é no reino milenar de Jesus Cristo, onde você vai ser rei e sacerdote com ele. Você quer coisa melhor que isso? E você vai ter tudo para a eternidade. Para a eternidade. Você quer coisa mais linda que isso? Então não deixa que as mentiras de Satanás grudem na sua cabeça que nem um chiclete. Não deixa que as mentiras de Satanás venham grudar em você. Tira essas mentiras para fora. Não desobedeça ao Espírito Santo de Deus. Quando você escutar, não faça tal, não faça. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Guarda a tua língua do mal. Saiba que na tua língua está o poder da vida e da morte. Tá entendendo? Exatamente, Deus é o nosso provedor. Ele vai prover. Lembra daquele testemunho? Aquele testemunho da irmã, né? Que estava clamando a Deus, que ela estava sem nada em casa, não tinha condições para comprar comida. E parece que ela ligou num rádio, né? Não, a rádio ligou para ela, alguma coisa assim. E ela ali, eu não me lembro o que aconteceu. E a pessoa que estava do outro lado ouvindo, né, falou assim: eu vou mandar para essa mulher, ele era um satanista, vou mandar para ela uma cesta básica, né, uma compra enorme para ela, e vamos ver se ela vai aceitar. E falou para o rapaz que levou, né, a compra, falou: olha, fala para ela que fulano de tal, que é satanista, mandou para ela, eu sou o maior macumbeiro da cidade, mandou para ela isso aqui, vamos ver o que ela vai falar, se ela vai aceitar. E foi, e levaram, né? E ela com as crianças estavam dentro de casa, orando a Deus por providência. Daqui a pouco bateu na porta dela e falou: olha, mandaram uma compra para a senhora. E ela se alegrou, né? E foram despejando a compra na casa dela. Eu imagino a alegria dela, porque eu já passei por isso. Não foi da mesma forma, mas já passei por isso. E a alegria dela falando, e de repente o rapaz falou para ela assim: a senhora não quer saber quem mandou essa compra? Ela disse: não, não precisa, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Pois é, meu irmão. Ela mesmo não precisou falar, ela já respondeu para ele: quando Deus manda, até o diabo obedece. Tá entendendo? Então, meu irmão, ela não foi se queixar com ninguém, ela não foi reclamar para ninguém. Ela foi naquele que a criou, naquele que é o marido dela,
naquele que deu para ela os filhos dela para ela cuidar. Entendendo? Então confia no Senhor, porque Deus vai mandar a provisão dentro da tua casa. Deus falou comigo sobre o jovem rico, o jovem rico. O coração dele estava onde? Na riqueza. Ele deixou de servir a Cristo. Vocês acham que Jesus ia deixar ele? Não, Deus estava provando ele. Jesus estava provando aquele jovem. Mas ele era tão apegado com as coisas desse mundo que ele não percebeu que ele estava passando por um teste. Então, meu irmão, desapega. Desapega. Louva ao Senhor pelos dias que você viveu nessa terra. Louva ao Senhor pelas vezes que você pôde fazer compras enormes para tua casa, que você pôde comprar tuas roupas. Louva ao Senhor por tudo. Porque Deus foi bom conosco e será eternamente maravilhoso conosco. Porque Ele está preparando moradas eternas. Ou você quer ficar na morada de fogo? Qual morada você quer? Porque para nós, irmãos, não tem como retroceder não sem errar. Se você retroceder, a alma do Senhor não tem prazer em você. E para a vida eterna você não vai. Ah, a senhora está botando medo na gente? Não, meu irmão, eu não estou botando medo. Eu estou te colocando o que é a escolha. Entendeu? A escolha é isso. A escolha é isso. Você tem que escolher entre Deus e o mal. As tuas escolhas vão determinar o teu futuro. Entendeu? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome. Estamos aqui em grupo nos preparando para a vida eterna. Pai, que essa palavra fique dentro do nosso coração, que administre essa palavra dentro de nós. Que o teu Espírito Santo venha estar nas nossas vidas. Venha nos dar, Senhor, a capacidade de entender, a capacidade de observação, a capacidade da leitura da palavra nas entrelinhas, a capacidade de estarmos vendo os momentos que nós estamos, a capacidade de botar a língua dentro da boca e morder se preciso for. A capacidade, Pai, de estarmos inabaláveis na tua presença. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a entrar na vida eterna. Nós te pedimos. De nós não temos o que fazer, mas o Senhor é aquele Deus que tudo pode. É um Deus que olha para o teu povo e diz, né, bichinho de Jacó. O Senhor nos chama de bichinho de Jacó, que é para a gente não temer, é para a gente aguardar no Senhor. Estamos aguardando em Ti, Pai, porque eu sei que o Senhor nos ama e o Senhor nos conhece no profundo do nosso coração. Nós te louvamos por tudo, Senhor, te agradecemos por tudo. No nome honrado do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Entenda o momento que nós estamos atravessando, não é qualquer momento. É um momento pesado, nós estamos sentindo no corpo. Eu falo para vocês porque eu sinto, eu estou terminando a live, parece que eu estou com um caminhão em cima de mim. Parece que meus olhos vão fechando, que eu fico, eu não, sabe, parece que de tão pesado que está o ar. Para falar da palavra de Deus é difícil. Não é difícil, tá fluindo, mas parece que tem uma carga querendo, sabe, levar você para trás. Pra vocês terem ideia, eu passo o dia inteiro sem tossir. Chega 15, 20 minutos. Hoje começou um pouco antes da reunião de oração, que eu fui lá, mas não tinha ninguém, acabei deixando uma oração lá pro pessoal. Li a Bíblia e deixei uma oração lá. Mas, irmãos, eu começo a falhar a voz, começa tudo. Começa tudo. Mas sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que ser resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
E é isso que eu estou fazendo. Da melhor forma possível. E assim o Senhor nos abençoa. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Aguentem firmes. Aguenta firme. O Senhor está conosco. Ele nos dará livramento de tudo. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.